Vale Entrevista especial da revista Mais São José conversa hoje com o prefeito Felício Ramute sobre o papel da cidade no futuro do país. Confira. Prefeito, a gente sabe que São José enfrenta um momento inédito na história, né? E a retomada no país, ela passa por São José, que é uma cidade de renome tanto na tecnologia, na ciência, na inovação. Então eu gostaria de saber qual que você acredita que vai ser o papel da cidade no futuro do Brasil. Olha, como a 7ª cidade em exportação do país, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não só o Poder Executivo, eu como prefeito, mas os empreendedores da nossa cidade. E o que a gente percebeu já ao longo da pandemia é a resiliência desses empreendedores, empresários, comerciantes, prestadores de serviço ao longo da pandemia, que conseguiram se reinventar. Por isso que a nossa cidade, mesmo num momento difícil para o país, consegue, vamos dizer, se recuperar de forma mais rápida. Então, eu sou otimista com a capacidade de resposta do cidadão de São José. São José tem uma economia com várias frentes. A gente tem hoje a indústria, que tem uma representatividade muito importante para o ICMS, o setor de serviços, que hoje tem uma maior representatividade na geração de emprego, a indústria da construção civil, que tem também estado bastante aquecida por conta da qualidade de vida da cidade e a atratividade de novas empresas e de novas pessoas para a nossa cidade. Então, o cenário é de otimismo e, de fato, para que a gente possa, através dos exemplos de São José, ser uma inspiração para todo o Brasil. O senhor até já falou um pouquinho de reinvenção, mas a gente sabe, né, que diante desse momento de pandemia, houve tanto essa necessidade de reinvenção quanto de respeito e cumprimento às regras sanitárias. Então, eu gostaria de saber de que forma que o senhor acredita que o joseense lidou e lida com essa situação. Olha, a grande maioria tem entendido a importância de fazer a sua parte para proteger as outras pessoas ao longo da pandemia. Mas claro que a gente sempre tem uma parcela da população que ainda insiste em não acreditar na efetividade das medidas propostas pelos especialistas. Aqui em São José, desde o início da pandemia, o Poder Executivo procurou escutar especialistas através do seu comitê de enfrentamento, dos primeiros comitês que foram enfrentados, e através das ações do Poder Executivo e do Legislativo, procurar incentivar a população para que também faça a sua parte. Mas o balanço geral é que a gente conseguiu atravessar esses períodos com um balanço mais positivo do que negativo. A grande maioria da população compreendeu o momento especial que o mundo vive e fez sua parte. E do lado do governo, quais medidas que o senhor identifica como mais acertadas e quais como equivocadas nesse momento? Olha, eu acho que uma primeira medida mais acertada foi a formação dos primeiros comitês de enfrentamento para uma cidade do porte como a nossa, uma cidade que prontamente se mostrou. Segundo, a transparência, né? Foram dezenas de entrevistas coletivas apontando o porquê que nós escolhemos cada caminho, quando escolhemos cada caminho. Depois as ações como a própria construção do Hospital de Retaguarda, a distribuição de oxímetros, 2 ações inéditas em qualquer outra de cidade do mesmo porte no país, ações inéditas que mostraram que a nossa equipe, na verdade, estava comprometida de buscar, inclusive, novas soluções para esses problemas. Ao longo da pandemia, nós sempre justificamos ações e tivemos alguns enfrentamentos, os quais não me arrependo de nenhum, até porque foi se comprovando ao longo da pandemia de que muitas coisas ainda precisavam ser respondidas. Aliás, a mesma coisa até hoje. Nós precisamos ainda de muitas respostas em relação à pandemia. Mas o resultado e o balanço de tudo isso é positivo, já que São José tem o menor número de óbitos por habitante entre as 17 maiores cidades do estado de São Paulo. E no contexto da campanha de vacinação, a gente sabe que há ainda uma lentidão, né, mas a promessa de todos com a primeira dose até setembro. Eu gostaria de saber se o ritmo é aquém do que o senhor esperava e também se o senhor acredita que ter esperado para vacinar pode fazer com que outras pessoas acreditem que está tudo bem fazer isso também. Olha, primeiro, eu acho que a chegada das vacinas começou tarde, poderia ter começado antes, mas o volume de vacinas dos últimos 60 dias tem sido bastante adequado. Sempre poderia ser melhor, nós teríamos capacidade de vacinar
como já mostramos que temos, aproximadamente 15 mil pessoas num único dia, se nós tivéssemos vacina. Portanto, nós temos capacidade ociosa, ou seja, a gente quer mais vacinas, então eu não posso concordar que o ritmo é o ritmo ideal. Mas eu diria que nesta velocidade, provavelmente, com a chegada das vacinas anunciadas, elas se concretizando, nós vamos conseguir terminar as primeiras doses antes até do que setembro. Eu diria que bem antes do que setembro. Talvez entre a terceira e quarta semana de agosto, pelos meus levantamentos, baseado nas futuras entregas previstas ao governo federal, que repassa ao governo estadual, e levando em consideração que nós receberíamos a nossa proporcionalidade prevista na distribuição da vacina. Em relação à minha vacinação específica, eu gosto de deixar muito claro que eu sempre defendi que a vacina não deve ser obrigatória. Eu acredito nas pessoas, nas decisões de cada pessoa. E São José e os joseenses têm demonstrado que está buscando se vacinar, está buscando a vacina. Nós temos uns grandes índices de cobertura da vacina. Na minha decisão pessoal, envolveu a minha situação, já que eu já tinha sido contaminado com Covid, e por isso tomei a decisão de me vacinar em conjunto com a minha esposa. São José vai receber vacina de todos os fabricantes e vai disponibilizar as vacinas para as pessoas. Nós temos uma outra iniciativa que praticamente nenhuma cidade faz, é que toda vez que nós abrimos vacinação, nós aceitamos vacinar as pessoas que ainda não o fizeram. Né? Isso não é comum nas outras cidades, e é por isso que a gente consegue ter essa cobertura tão grande de vacinação. Nós conseguimos atender a população, fazer com que a vacina chegue o mais rápido, antecipar a vacinação em relação a outras cidades do estado e atender bem o público através das nossas redes. Então, e para isso, é claro, é fundamental o comprometimento da nossa equipe, né? Que são essas centenas de profissionais ou milhares envolvidos para fazer com que a vacina chegue antes, corretamente e de forma eficiente para as pessoas. Mas eu sempre acredito na capacidade das pessoas de tomarem suas decisões. Essa é a minha ideologia. Eu acredito na democracia e acredito nas liberdades. Prefeito, o senhor chegou a anunciar no início do ano a separação de 30 milhões para uma possível compra de vacinas. O senhor já sabe se esse recurso agora ele deve passar a ter outra destinação? Olha, até novembro esses recursos estão reservados, mas tudo indica que com a chegada das vacinas previstas, isso não será mais necessário. Com isso, nós vamos voltar esse recurso para o cofre, para o caixa da prefeitura, para fazer novas ações, seja na saúde, na educação ou em outras áreas. Então não tem nada definido ainda. Não, nada definido ainda em relação a isso. Tá. Em relação a um outro grande projeto. Deixando claro, são recursos livres, de livre aplicação. Portanto, podem ser aplicados em qualquer área. Não eram recursos da saúde, nem eram recursos da educação, eram recursos livres, então eu posso aplicá-los em qualquer área, inclusive dividi-los. Parte na saúde, parte na educação. Em relação a um outro grande projeto do município, né, a Linha Verde, que já está em andamento, deve ter conclusão aí entre o fim do ano e o começo do próximo ano, né? Eu gostaria de saber do senhor, o grande próximo objetivo deve ser o lançamento da segunda etapa? Há alguma previsão? Não temos previsão ainda sobre a segunda etapa da Linha Verde, mas nós já estamos trabalhando em projetos, estamos construindo um futuro edital. Nós precisamos viabilizar economicamente. Uma das rotinas da nossa gestão, uma das características, vamos falar para ficar melhor, da nossa gestão, é anunciar projetos que efetivamente são realizados. Né? Toda vez que nós anunciamos um projeto, falamos, nós vamos fazer, a gente consegue fazer. Foi assim com a Via Cambuí, foi assim com a Ponte Estaiada, com a Evangélicos, com as Salinas, é assim com todas as nossas obras. Anunciei a primeira etapa da Linha Verde e vou anunciar a segunda etapa quando eu tiver a garantia de que nós temos os recursos e temos as condições de fato, executar. E o senhor acredita que essa conclusão da Linha Verde deve ser o que vai ficar como um grande legado do seu segundo mandato, prefeito? A execução da Linha Verde, acho que é uma obra muito importante, vai mudar e vai transformar a forma das pessoas andarem na cidade. Mas acho que nós temos a licitação do transporte público, que vai envolver muito mais gente do que a própria Linha Verde até, né? Porque envolve toda a cidade e todas as regiões. A Linha Verde, na primeira etapa, vai ligar a região sul com a região central. O transporte coletivo, o novo desenho do transporte coletivo vai trazer um maior conforto, quantidade de viagens, novos veículos para a população. Então, o meu desejo
é concluir todo este processo e ser o exemplo em transporte público, onde a linha verde tem também um grande peso. Falando um pouquinho do futuro de São José, né, como prefeito, o futuro da cidade tem direta relação com suas decisões, né? Tendo em vista a aproximação de 2022, o senhor descarta deixar a cadeira para concorrer a algum cargo no Legislativo ou até mesmo ao Palácio dos Bandeirantes? Olha, do ponto de vista de legado para a cidade futuro, nós o fizemos ao longo de várias discussões no primeiro e continuaremos fazendo nesse segundo mandato. A primeira das discussões foi do plano diretor, né? Na verdade, iniciou-se destravando um plano diretor, depois fizemos o plano diretor, a lei de zoneamento, que aponta o futuro da cidade para o cidadão de São José. Porque a cidade tem que ser construída em algumas etapas, né? Primeiro, apontar os destinos de quem aqui mora. Segundo, é apontar os destinos do país, naquilo que São José pode produzir para o Estado, para o país e até para outros países, já que nós somos uma cidade com nível de internacionalização grande. Grandes indústrias multinacionais implementadas aqui em todas as áreas, farmacêuticas, aeroespacial, na área de defesa, enfim, de uma série médica, área médica, nós temos empresas aqui também internacionais. Então, nós temos como objetivo, na verdade, continuar construindo uma cidade com qualidade de vida e que possa exportar produtos, serviços para outras cidades e para outros países. Em relação à pergunta sobre possível futuro político, hoje a minha missão é continuar trabalhando em relação à pandemia, para que São José permaneça sendo exemplo, continue com os seus indicadores da forma que estão. Esse é o meu único foco hoje. Mas o senhor descarta uma disputa em 2022? Não, eu nem descarto e nem digo que estarei. Eu sempre vou trabalhar pela minha cidade em primeiro lugar. Agora é hora de trabalhar pela minha cidade. Em relação a 2022, não vejo nenhuma possibilidade, nesse momento, de falar sobre esse cenário. Nesse mesmo sentido, prefeito, a gente sabe que o PSDB deve sofrer algumas baixas, né, para 2022. O Alckmin é tido como certa a sua saída nos próximos dias. Como que está a sua relação com o partido, né? Há também a possibilidade que o senhor deixe? Olha, aí é diferente, né? Nós estamos falando de duas possibilidades completamente diferentes. Primeiro, quando a gente fala de política, tem possibilidades, então, quando eu vou voltar a deixar clara em relação à sua pergunta anterior. Hoje, meu foco é claro na cidade. Em relação a questão da possibilidade de sair do partido é uma outra situação, né? É uma situação que envolve a mim, né? Somente a mim, algo do meu destino político. E eu já falei publicamente que esse é o momento onde eu passo pela maior insatisfação em relação ao partido, ao PSDB. Ao longo da história, né, afinal de contas, eu estou há 28 anos, desculpa, obrigado. 28 anos no PSDB. Então, ao longo de toda a história, porque muita gente, às vezes eu tive recebendo esses dias um deputado aqui, e muita gente, o deputado falou, não, como você começou na política, acho que não é da sua época na política, né? Eu falei, não, é assim, eu estou há 28, eu lembro bem dessa história, eu lembro bem disso aqui. Eu não era candidato, né, do meu partido, mas ajudava politicamente o partido trabalhando para os candidatos, apoiando, criando ideias partidárias. Então, há 28 anos eu estou no PSDB, há 28 anos eu faço política, aprendi com o Emanuel, quando ele ainda não era prefeito e iria se candidatar, então, a prefeito pela segunda vez. Então, mas neste momento, como eu declarei publicamente, é o momento onde eu passo por vamos dizer assim, o maior incômodo em relação ao PSDB, né? Principalmente no estado de São Paulo, né? Onde a gente vê alguns direcionamentos, algumas decisões do partido que eu não concordo. Uma delas eu também já declarei publicamente, foi a fala do Fernando Henrique Cardoso em relação ao Lula, antecipando até qual seria a sua opção futura em relação a um futuro voto do país. Acho que não era o momento de se posicionar, né? E discordo totalmente da posição dele. Acho que como um grande líder, o nosso presidente de honra, né? Acho que não era o momento adequado para ele dar a impressão que essa é uma decisão que possa ser uma decisão que o partido todo concorde. Então, essa situação, além de outras situações que a gente vem acompanhando em relação... O PSDB sempre foi um partido muito orgânico e ele está perdendo essa característica. Por fim,
eu acho que não sou eu que estou saindo do PSDB. Talvez é o PSDB que está saindo de mim. Alguma coisa desse gênero. Mas então, de fato, o senhor deve deixar o Não tenho nenhuma decisão tomada em relação a isso. Que hoje é o meu momento de maior insatisfação em relação à política partidária do PSDB. E o senhor já chegou a receber proposta de outros partidos? Não, ainda não cheguei a receber proposta nenhuma. Eu tenho conversado com vários partidos, com várias lideranças, mas faz parte do meu papel como prefeito, né? No meu papel como prefeito, eu tenho que receber as lideranças de todos os partidos. Já recebi vários presidentes de outros partidos aqui em São José. Eu vou continuar recebendo porque isso ajuda a dar mais visibilidade para a cidade, mas nenhuma conversa específica sobre mudança de partido. É um momento de maior insatisfação. Isso não significa que essa insatisfação me levará necessariamente a deixar o partido. Tá certo, prefeito. Só para a gente finalizar, então, eu gostaria de perguntar para o senhor qual que é a São José do futuro na sua visão? Olha, em primeiro ponto é a São José da sustentabilidade, da qualidade de vida, né? Ela tem que continuar sendo a cidade que todos nós somos apaixonados. Essa cidade onde você consegue se deslocar por vários modais, essa cidade onde você tem grandes parques, áreas de lazer espalhadas por toda a cidade. Isso não significa que a gente não tem muito ainda o que fazer pela cidade, mas é uma cidade reconhecida pela população através de toda a construção ao longo dos anos de ser uma cidade de qualidade de vida. Não é à toa que a gente sempre diz que o bom mesmo é viver em São José. Essa é uma verdade percebida pelas pessoas. E nós temos que tomar todos os cuidados para que essa grande qualidade da cidade permaneça. Então, qualidade de vida, sustentabilidade. É claro que para que a gente possa ter isso de fato na essência, sustentabilidade vai além só da questão ambiental, vai do cuidado social e da própria geração econômica de renda. São José dos Campos tem todas as condições, até por conta de ter atraído novas empresas, startups, empresas do parque tecnológico, de estar à frente de uma nova etapa do nosso país, com a sua indústria ligada à engenharia. A gente quer ver a São José exportando serviços de biotecnologia, onde nós já temos núcleos implantados na nossa cidade, e uma São José com as suas indústrias mais solidificadas e consolidadas, né? A expansão industrial em uma cidade como São José tem que ser muito bem pensada, porque não é uma cidade como algumas outras do interior, que tem grandes áreas ainda disponíveis. Então nós temos que aproveitar bem as áreas que nós temos para desenvolver e fortalecer cada vez mais o setor industrial. Então a cidade que eu vejo é a da sustentabilidade em seus 3 eixos: social, econômico e ambiental, né? E a cidade com a qualidade de vida que é exemplo para as outras cidades. Desde os pequenos detalhes da cidade até as grandes realizações em relação à qualidade de vida. Uma coisa pequena que às vezes quem é de São José não percebe, é uma cidade que você encontra nada ou muito pouco, vamos dizer assim, em relação à pichação, por exemplo. Já virou uma cultura por conta de um plano, um programa que foi implantado há muitos anos. Ou mesmo a gente olhar para as grandes malhas cicloviárias da cidade, que a cada dia se expandem, se interconectam, e a gente quer ver a cidade cada vez mais interconectada, com todos os modais, cada um possa ir e vir da forma que desejar, com qualidade. Essa é a cidade que eu enxergo que vai ser a cidade que vai ter aquela qualidade de vida que o cidadão tem hoje, mas para as novas gerações. Você acompanhou a entrevista especial da revista Mais São José com o prefeito Felício Ramute, e os demais conteúdos exclusivos da revista você confere no novo site de Ovale. Até mais!